Só que os caras usavam da maneira errada, né? Só para lembrar rapidinho, o Rio de Janeiro até tinha um autódromo, né? Aí o outro prefeito lá destruiu o autódromo, aí disse que ia construir a arena, que ia desmontar, virar escola, não fez nada disso, ficamos sem autódromo no Rio de Janeiro. Mas isso não é desculpa para bater pega, não pode bater pega. Não é para bater pega, né? Mas os caras insistiram. Tiagão, o que aconteceu? Boa tarde, meu querido, bom trabalho. Tino Júnior, boa tarde para você, boa tarde para toda a audiência. As coisas vão começar a ser retiradas agora. Nós falamos ao vivo aqui da cidade da polícia. Realmente são muitos carros luxuosos. Tem carros nacionais, tem carros esportivos como esse aqui. Carros realmente, alguns valem 200, 300. Tem um carro que eu vou mostrar para vocês, avaliado em R$2 milhões esse Porsche que você falou. O que acontece? No dia 26 de abril, teve um racha. E nesse racha teve um acidente. Nesse acidente, o proprietário do carro pegou logo, saiu do local, mandou guinchar o carro e aí despertou o interesse de investigação dos policiais rodoviários federais. Foi aí que eles descobriram que eles não só faziam rachas, olha só esse carro, mas como filmavam e registravam nas redes sociais. Vou mostrar para vocês o carro dos sonhos do Tino Júnior, esse aqui que é o Porsche. Só para vocês terem uma ideia, existem 9 carros iguaizinhos a este aqui no Brasil, e apenas um deste no Rio de Janeiro. Para você que nunca viu de perto como eu tinha até medo de abrir aqui a porta, caiu uma unha, um dedo que não estou acostumado realmente. Vou pedir para o nosso Marcos Pinudo mostrar lá dentro R$2 milhões. Obviamente que a polícia, Tino, não entrega como que ela conseguiu chegar até esse proprietário desse carro, que é um empresário, dono de uma loja localizada na Barra da Tijuca, mas existem 9 viaturas como esta aqui, lindas, realmente deslumbrantes, no país, e existe uma no Rio de Janeiro. O que acontece? Foram atrás dessa viatura. Onde tem no Rio de Janeiro? Tem na Barra da Tijuca. Foram atrás, viram que o proprietário dele, inclusive já tem até um histórico, foi uma prisão suspeita em 2011, e agora foi preso o proprietário desse carro por posse ilegal de arma. Vou chamar agora aqui o responsável, o chefe da 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, que participou dessa ação. Realmente são carros impressionantes. 2 pessoas foram presas por posse ilegal de arma, estão aqui na cidade da polícia, e começou mesmo nesse acidente no dia 26. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Realmente esse acidente aconteceu na BR-040 no dia 26. Foi um capotamento que o condutor evadiu do local, e isso despertou o interesse dos policiais que atenderam a ocorrência. E também do delegado da 106DP, que decidiu, em conjunto com a inteligência da Polícia Rodoviária Federal e a inteligência da Polícia Civil, aprofundar na investigação. Vocês agiram muito rápido, né? Conseguiram ter acesso a essas imagens que nós estamos mostrando, porque Tino, não satisfeito em promover um racha em pleno Washington Luiz, se aproveitando da pandemia, inclusive, porque tem menos movimentação de carro, eles conseguiam reunir aí esses carros todos que aparecem aqui, apreendidos neste momento, Tino, são 22 carros, foram 24 mandados de busca e apreensão. E por que, Thiago Américo, que só tem 22 carros aqui? Porque o 23º é o que se acidentou, está todo quebrado, o que motivou toda essa investigação, e outro carro ainda não foi descoberto, o paradeiro dele ainda não foi apreendido. E aí foram trazidos na manhã de hoje muitas regiões aqui, foram Rio de Janeiro, a cidade de Duque de Caxias, Miguel Pereira, se eu não me engano, outra cidade, foram ao todo 4 cidades, diversos pontos aqui da capital do Rio de Janeiro, e conseguiram prender 2 pessoas. Eu soube do delegado responsável pela investigação que esses carros serão leiloados, serão do Estado. É mais ou menos isso mesmo? Sim, após a investigação e o levantamento das imagens pela inteligência, a gente veio cumprir o mandado de busca e apreensão, e os veículos agora vão permanecer à disposição da Justiça para que tenha o destino justo e devido. Olha, só para vocês terem uma ideia, todos esses carros somados que estão aqui no pátio da Polícia Civil, na zona norte do Rio de Janeiro, somados, custam R$5 milhões. Só aquele dali, 2 milhões, repito, 9 pecinhas daquela ali existem no país inteiro, e apenas um veículo deste estava aqui no Rio de Janeiro, então foi fácil para a polícia conseguir desbaratar. Agora tem carros mais comuns que a gente vê, só que esses carros eram tunados, eles eram mexidos. Então a velocidade deles era extremamente importante. Olha só, mais um veículo ali, ó, em cima do reboque, provavelmente é mais um carro que foi apreendido nessa operação, e esses carros foram trazidos aqui para o pátio. Daqui a pouco, Tino, eu vou conversar com o delegado responsável por toda a investigação, porque ele vai falar sobre os 2 presos. Um deles, inclusive, é o empresário. Esse empresário
ele está aqui ainda, o outro também foi trazido para cá. Obviamente que a polícia não pode divulgar, pelo menos por enquanto, a identidade dessas pessoas, e elas não foram presas por nenhuma irregularidade por enquanto dos veículos, Tino, porque a partir de agora a perícia vai ser feita para saber se eles modificaram alguma coisa. Olha só que carro lindo esse aqui, por exemplo. Os peritos vão estar aqui, classificar, olha só, com numeração cada um desses veículos. Eles serão levados para um pátio na Washington Luiz. Ali já está o carro do reboque, já começando o trabalho, um trabalho que já durou cerca de 6 horas. Eles começaram muito cedo, são quase 100 policiais rodoviários federais que participam desta grande operação aqui. São policiais da região serrana do Rio de Janeiro, policiais civis aqui. É uma operação conjunta tanto da Polícia Rodoviária quanto da Polícia Civil, e agora aos poucos os carros que já foram catalogados sairão daqui, irão para o pátio da Washington Luiz, justamente naquele local onde eles praticavam, e não só praticavam, como filmavam e divulgavam esses rachas nas redes sociais. Se você quiser, eu posso voltar a qualquer momento com o delegado responsável pela investigação. Tino, responsável por toda essa investigação. Boa tarde, é o delegado João Valentim. Queria saber do senhor Tino Júnior, toda a audiência está se perguntando que tipo de crime eles cometeram e por que esses carros poderão ser leiloados. Boa tarde. Boa tarde. Eles cometeram o crime de racha, né, que é uma competição automobilística não autorizada. E isso importa informar que a Polícia Civil pode e vai representar pela alienação antecipada de todos os veículos. Ou seja, trocando em miúdos, a Polícia Civil vai representar para que os carros sejam leiloados e seja revertido os recursos ao Estado. Para a gente entender, para o público de casa entender, então eles estavam cometendo um crime, é isso, doutor? Exatamente. Como estavam cometendo um crime numa incursão com pode chamar de quadrilha ou não, uma organização? O novo tipo penal chama associação criminosa. Uma associação criminosa. Exatamente. E por eles estarem envolvidos numa associação criminosa voltada à prática de rachas. E aí esses veículos que fazem parte dessa organização criminosa, eles seriam confiscados pelo Estado, seria isso? Exatamente, exatamente. Os veículos então seriam leiloados. É essa a posição da Polícia Civil. A Polícia Civil vai representar ao juízo a que esses veículos não sejam devolvidos a esses suspeitos. Olha, o delegado está aqui com a gente, eu vou pedir para ele caminhar até o Porsche, porque realmente, Tino, as pessoas ficam encantadas com esses carros. São carrões, supercarros, carros esportivos, avaliados alguns em milhares de reais. Ali do outro lado temos mais um carro que eu não sei nem o nome, é da Nissan. Carros realmente difíceis da gente ver nas ruas, né? E eles faziam isso, principalmente durante a pandemia, só na Washington Luiz. O que a investigação conseguiu identificar até agora? As investigações começaram no distrito de Itaipava, município de Petrópolis, porque lá ocorreu um racha. No entanto, aprofundando na investigação, ficou constatado, em verdade, que eles praticam racha não só na BR-040, e que praticam em rodovias federais e estaduais. Colocando em risco a vida de muita gente. Sem dúvida, com certeza, podendo matar uma família, enfim, centenas de pessoas que transitam por aquelas vias. Agora, doutor, o proprietário do Porsche, avaliado em 2 milhões de reais, repito, só existem 9 desses no país, ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma. Inclusive, temos imagens das armas que foram encontradas, foi mais de uma arma. O que aconteceu? Ele vai ficar preso? Em verdade, no curso das buscas foram realizadas 30 buscas domiciliares e 26 buscas de veículos. 2 alvos, 2 suspeitos mantinham armas sem os respectivos registros. E por isso eles estão sendo autuados em flagrante. Um deles, inclusive, já tinha sido preso por outro crime em 2011. Já tem passagem. Ele é suspeito, né, em 2011. Isso, na verdade, essa questão é um pouco delicada, já que a gente não pode atribuir uma antecipação de culpa aqui, no sentido de como não há a acusação formada ainda, a gente não pode divulgar dados desse suspeito, né? Agora, o delegado estava me explicando, Tino, que olha só, são 22 carros, né, doutor? 23 carros. Apreendidos. 23 apreendidos, porque um quebrado, totalmente destruído. A BMW que envolveu-se no acidente. Essa foi apreendida no município de Petrópolis. Que foi o início da investigação, Tino, porque esse carro se acidentou e a Polícia Rodoviária Federal, os policiais civis, acharam estranho, porque ele realmente mandou pegar o carro, não se apresentou inicialmente, né? E aí foram se verificar, viram que tinham rachas em altíssima velocidade. Que velocidade que eles chegavam, um carro desse aí que vocês conseguiram constatar? Esses carros chegam a praticamente 300 por hora, a grande maioria. 300? Com certeza, mas ficou constatado não só o racha, eles praticavam inclusive manobras super perigosas na BR, né? Eles praticam pequenos rachas ao longo da rodovia. Cabe agora à Justiça decidir se esses carros vão ao leilão. Obviamente cada um tem a sua defesa, né? O advogado já devem estar trabalhando. São super máquinas. Em 3 anos que eu estou no Rio de Janeiro, nunca vi uma apreensão de fato
impressionante. Parabéns ao trabalho da Polícia Civil junto com a Polícia Rodoviária Federal, porque nos vídeos que eles publicavam, eles colocavam em risco a vida de outras pessoas, Tino. Não tinha absolutamente nada a ver com essa história. Agora, o que chama a atenção, Tino, é que os dois que estão aqui na cidade da polícia, eles foram presos por outro crime, né? Por que eles não foram enquadrados em alta velocidade, no Código Penal de Trânsito? Porque não existe nada, só para a gente entender mesmo. O crime que eles cometeram foi de posse ilegal de arma, mas eles fizeram uma coisa ilegal, mas que não dá prisão? Não, em tese eles praticaram o crime de competição automobilística não autorizada e associação criminosa, que é a reunião estável e permanente reiteradamente para praticar racha. Eles cometeram crime. No entanto, a investigação não estava naquele momento madura para representar pela prisão deles. E a Polícia Civil entendeu que é mais eficiente retirar os veículos deles do que a própria prisão. Notadamente no momento delicado que nós estamos vivenciando, muito mais importante do que retirar, encarcerá-los é realmente retirar o instrumento do crime. Mas, em tese, é cabível prisão, sim, para os delitos de racha e associação criminosa, ou seja, reunir-se para praticar rachas. Tá certo, eu quero agradecer ao vivo a sua participação no nosso Balanço Geral com o Tino Júnior, o delegado João Valentim. Tino Júnior, eu vou continuar aqui gravando para as matérias que a gente vai fazer. São carros realmente impressionantes. Mostra esse carro, essa imagem aqui, 2 milhões de reais. Vamos falar um pouquinho desse carro, só por curiosidade. Nosso cinegrafista pode mostrar. É um carro que passa dos 300 km por hora, a velocidade máxima desse carro é 312 por hora. Carro que hoje custa em torno de R$1.700.000. É um Porsche preparado pela Porsche. Ele já vem com vários acessórios de corrida, inclusive itens que deixam o carro mais leve. Aí vem com freios de carbono para aguentar a pressão. Faz de 0 a 100 km em 3,2 segundos. É um carro pensado para autódromo. Um carro que foi feito para corrida. Tem algumas peças em titânio também para deixar o carro mais leve. Depois desse, só o GT2. Sim. Esse é o GT3, depois só o GT2, que aí só tem 4 no Brasil, o GT2. O GT3 são 9. Fala, Tiagão. Eu estou aqui encantado, você entende muito mais de carro. Eu pedi inclusive para pegar a chave porque ele foi fechado. Como eu disse, todos eles foram lacrados, identificados e vão para um depósito. Eu estou doido para entrar. Eu pedi até para o delegado, eu falei, olha, se for leiloado, é um bem público, você pode até entrar. A gente até por respeito ao proprietário, a gente não vai. Ela está tentando identificar aquela senhora lá, aquela loira, que está responsável por pegar cada chave, catalogar, porque isso aqui é uma joia, né? Como você falou, quase 2 milhões de reais, a polícia fala em 2 milhões. Olha só essa roda. Tem noção de quanto custa só uma roda dessa aqui, só um pneu desse aqui? É muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente vai tentar mostrar dentro dessa viatura. Vai abrir agora, Tino. Tino tem um desse, né? Você vai ver, Tiagão, não tem não, Tiagão. É sonho, mas não tem não. O trabalho dele. Você vai ver que esse carro liga pelo lado esquerdo. A chave, Tiagão, para colocar não é do lado direito, como todos os carros, não. O Porsche fica pelo lado esquerdo. Repara isso. Cadê? Aqui, ó. É isso. É mesmo. Eu tenho um amigo que é assim. Tem a chave aí? Ó. Vou tentar pegar aqui a chave com ela. Pode ficar tranquilo que eu não vou ligar, não. Esse é um 6 cilindros aspirado, 512 cavalos. Ó. É só encaixa aqui, Tino, você que entende? Isso, vai. Só fazer assim? Isso, vai. Encaixa e vira, agora vira. Eu tô tremendo, meu Deus. Vira, Thiago. Pode? O Thiago vira, é maluco, maluco. Aí, mas foi não. Tem que pisar no freio. Tem que pisar no freio, Thiago. Ah, eu não vou entrar não, né? Pode? Pode? Não. Ah, meu Deus do céu. Não tem essa necessidade. Melhor não, né? É melhor não. Calma, não se emociona. Não tem ninguém vendo, gente. Mas é o seguinte, o carro ficava exposto, ficava na porta da agência. Tá autorizado? Ela tá autorizando. Ah, então vai. Esse carro... Nossa. O vendedor usava e também botava para vender. Se o senhor for recuperar esse carro... Vai, põe, pisa no freio. Ai, meu Deus do céu. Entrei. Thiago, pisa no freio. Meu Deus do céu, Tino, só você, hein? Vai. Agora liga a chave. Isso. Como é que liga? Ai, meu Deus. Olha o... Ai, Jesus amado, se você é preso em flagrante é culpa do Tino. Ah, Nenê, dá uma aceleradinha pra gente. Vai, Thiagão, vai. Chega, pelo amor de Deus. Chega. Muito bom. Vou sair, vou para Vargem Grande, conhecido como Big Vargem. A gente se encontra daqui a pouco. Tchau, Tino. Nesse carro você não passa nem...